eu gostei da sua explicação, Jonas, porque até uma frase que você disse no começo da nossa conversa, que o índice não serve apenas para medir quem é o mais popular, né? Mas tentar antever o que pode ocorrer no pleito de outubro. Já há algum diagnóstico, diante dos dados que temos até hoje, do que pode acontecer no mês das eleições? Então, todo diagnóstico feito agora, Gabriel, ele pode ser precipitado. As eleições ainda existem ontem faltavam, né, 70 dias, se eu não me engano, para o dia do pleito, e muita coisa vai acontecer de hoje até lá, principalmente o início das campanhas oficiais e inserções nas televisões. Além do mais, como você bem disse na sua introdução, ainda estamos naquele momento anterior ao pleito, né? Ainda tem candidato a ser definido, suas coligações, seus apoios. Então, muita coisa ainda para acontecer até o dia. O que a gente pode dizer, Gabriel, é que as redes sociais, e quando a gente olhar os nossos estudos, estão todos eles publicados, 2018 e 2020, a gente viu uma correlação incrível, estatisticamente significativa, entre o índice de popularidade digital e o voto. E quando a gente vê isso, a gente prevê que os candidatos competitivos, o que a gente conseguiu ver, por exemplo, em 2020, é que os candidatos competitivos, que de fato teriam chances a ser eleitos, ou então estariam no segundo turno, eles tinham uma popularidade digital alta antes do pleito, algum tempo antes do pleito. Um exemplo que eu gosto de citar muito é o de São Paulo em 2020, quando a gente foi o primeiro instituto a dizer que o Boulos estaria no segundo turno. E só foi possível graças a um índice de popularidade digital. O Boulos, naquela ocasião, ele liderava o nosso ranking, né? Ele não foi eleito, mas o que a gente pôde mostrar é que ele tinha força suficiente e que, por mais que as pesquisas de opinião não estavam captando aquela força do candidato, as redes sociais já mostravam que o Boulos seria um candidato competitivo. Quando chegou, só para terminar a história, quando a gente esteve mais próximo do pleito, a gente conseguiu ver o Boulos perdendo espaço e, como nós sabemos, não foi eleito. Eu queria aproveitar essa deixa para trazer para 2022, porque muito foi se discutido sobre a força da tal terceira via. As redes sociais mostram o tamanho dessa força, se há algo para se surpreender nas eleições, algum candidato que pode surgir nessa reta final, ou ela indica mesmo que está muito polarizado entre Lula e Bolsonaro? Até o momento, o que eu posso dizer é que estamos sim polarizados. A gente vê um crescimento do candidato André Janones, a gente viu um crescimento, principalmente depois que iniciou as suas ações de lives do candidato Ciro Gomes, mas as duas pessoas que lideram e que oscilam entre primeiro colocado e segundo colocado no nosso índice é Lula e Bolsonaro. Perfeito, conversando aqui no Central das Eleições para falar um pouco sobre o índice de popularidade digital da Quest, conversando com o Jonatas Varela, diretor de processamentos de dados na Quest. E, Jonathan, legal que a gente agendou essa entrevista, porque na quinta-feira está previsto um novo Datafolha, mas nessa quarta foi divulgado uma prévia entre eleitores na faixa de 16 e 29 anos em 12 capitais do Brasil. E o Datafolha mostrou que o ex-presidente Lula tem 51% de apoio contra 20% do presidente Jair Bolsonaro. Claro que no popular a gente sempre imagina o mais jovem utilizando mais as redes sociais. O apoio dessa faixa influencia muito a percepção dos candidatos nesses dados de redes sociais? Com certeza. Você está correto na sua fala. De fato, os mais novos utilizam mais as redes sociais, acessam mais a internet. É claro que é importante ver as diferenças entre as redes. Quando a gente olha, por exemplo, para o Facebook, a gente tem visto uma bolha de pessoas mais velhas, o Twitter, uma ferramenta de informação e muito utilizada pelos jovens, assim como o Instagram. Então, existe diferença entre as redes sociais, mas a gente pode dizer que os mais jovens tendem a usar mais do que os mais velhos. O que a gente consegue ver, Gabriel, dentro dessa disputa por esse eleitorado novo,
mais novo, são duas coisas. A primeira, a ação, principalmente do PT e do Lula, de se associar a artistas, influenciadores digitais, enquanto, por sua vez, Bolsonaro adota uma postura, uma linguagem mais jovial, né? E a gente vê algumas brincadeiras, algumas tiradinhas, por assim dizer, no seu Twitter, para tentar buscar esse público jovem. Mas eu acho que o grande ponto aqui, e talvez a Lula conseguiu capitalizar melhor esse eleitorado, é com a ação que começou com os artistas e terminou com o próprio TSE, de incentivar os novos eleitores, a partir de 16 anos, a tirarem o seu título de eleitor. E a gente viu ali um movimento forte e representativo de milhares de eleitores tirando e atualizando seu título de eleitor na última semana da data limite. Então, existe uma busca e uma briga, eu diria, uma disputa, melhor dizendo, nas redes sociais por esse eleitor. E até o momento que me parece que a Lula tem capitalizado melhor esse eleitorado. E aí, curtiu esse conteúdo? Você pode acompanhar muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC no Expresso da Tarde, de segunda a sexta, a partir das 4 horas. A gente se encontra lá.